Sabe, Sérgio, antes de a gente avançar aqui na nossa conversa, quando você me mandou ali o tópico que você gostaria de conversar hoje aqui, você falou sobre autoconhecimento. Uhum. Então, assim, eu vou precisar de fazer uma pergunta óbvia, mas eu faço ela quase que diariamente aqui, porque, assim, eu estou pensando em montar quase um catálogo sobre o que era autoconhecimento. Eu acho que muito se fala, mas as pessoas pouco entendem realmente o que é autoconhecimento. Então, vou para a pergunta óbvia. O que é autoconhecimento para você, Sérgio? Autoconhecimento, para mim, é assim, é eu entender como eu me movimento o tempo todo. E como é que a gente faz isso? Como é que eu faço no coaching ou na mentoria, ou até mesmo na consultoria? Tem muitas ferramentas de coaching que a gente usa para se conhecer. Então, você tem assessment comportamental, assessment de tipo psicológico, você tem roda da vida, você tem dicionário de competências, então tem análise SWOT pessoal. Você vai pegando esse monte de ferramentas e você vai vendo assim, quem que sou eu, né? Do que eu sou capaz, quais são as minhas habilidades, quais são as minhas competências. Então, assim, o Sérgio sabe que determinadas coisas geram outras nele, né? Tem a nossa química cerebral aí. Então, assim, autoconhecimento para mim é isso, é eu estar também no meu domínio, é eu saber para onde eu vou, saber qual o impacto que eu gero, saber o que eu posso entregar e quais são as minhas limitações. E se vale a pena eu trabalhar nessas limitações. Porque tem gente assim, vamos pensar o seguinte, eu sou assim e não mudo. Eu costumo dizer que eu estou assim. Eu procuro sempre observar, fazer uma análise do meu dia, o que eu fiz de legal nesse dia, que gerou um impacto ali, o que eu fiz que não foi legal, que também me gera aprendizado e impacto nos outros. E aí eu penso, no dia seguinte, se eu tiver oportunidade, o que eu vou fazer de novo na mesma situação? Então, para mim, autoconhecimento é isso, Renato. Eu sei que eu alonguei um pouquinho aqui, mas é isso, é eu estar no domínio de mim mesmo. Imagina, pode se alongar, eu estou aqui para te escutar. Mas vou te confidenciar uma coisa, eu pergunto, como eu disse, né, com muita frequência, essa é uma pergunta meio óbvia que faz no podcast, mas eu gostei muito da sua resposta, porque, assim, de forma geral, todo mundo fala assim, autoconhecimento é o se descobrir e, digamos, chegar a um propósito ou a algum lugar. E eu sempre ficava pensando assim, poxa, depois que eu chego no propósito e o depois acaba, terminou a vida, e eu achei que faz muito sentido o que você falou, que é movimento, porque depois que a gente alcança um objetivo, tem novo, né? Então, e aí, há uns, provavelmente 5 anos, mais ou menos, eu estava caminhando, indo para academia, escutando um podcast que era o Meu Cérebro. Aí eu escutei alguém lá, inclusive eu perdi esse episódio, que era muito legal. Era uma psicóloga ou neurologista, não lembro. E aí alguém perguntou para a entrevistadora lá, a jornalista, perguntou para ela, né, como é que é esse negócio do propósito? E ela respondeu assim, mas propósito a gente não tem um só. E aí eu me remeto lá para a minha formação, a primeira formação de coaching que eu fiz, né, 10 anos atrás, ela foi mais ou menos assim, não, você tem uma ferramenta para descobrir o seu propósito. Aí isso sempre me incomodou, aquilo me causava um certo desconforto. Tá, beleza, tem um propósito. Depois essa moça falou, não, nós temos um propósito para cada coisa na nossa vida. Aí que entra a roda da vida. Cada área é um propósito diferente, porque você tem um propósito com a sua família, um propósito com seus amigos, um propósito com um relacionamento amoroso, um propósito no trabalho. Então, quer dizer, a gente não é só uma coisa tipo a Madre Teresa de Calcutá resolveu dar a vida dela pelos doentes. Tá bom, foi o propósito dela. Ela, em detrimento de uma vida de doação, deixou a vida dela de lado e morreu velhinha lá e beleza. E não sei se você conhece a Madre Teresa, já ouviu falar na Madre Teresa de Calcutá, né? Mas é um exemplo que eu dei que ele nos remete a isso. Poxa, por que eu tenho que ter um propósito só? E por que eu não posso mudar esse propósito no meio do caminho? Tanto que as novas profissões agora, galera de 20 anos de idade, já tem uma pesquisa que pode pular de 3 a 5 profissões ao longo da sua trajetória. Então, em 30, 35 anos de atuação profissional, ele pode mudar a cada 5 anos. E está tudo bem. Olha, vou te dizer que essa sua resposta vai me fazer mudar alguns planejamentos aqui que eu tinha pensado de vida, porque assim, realmente faz muito mais sentido. A gente tá,
Acho que todo mundo está falando, quando fala de propósito, está falando assim, do propósito basicamente de carreira, né? Ou de vida, ou de sucesso financeiro. E é verdade, a vida não é só isso, né? Não é isso, não é. Porque assim, tem gente que resolve, poxa, eu tenho um propósito, eu quero ser saudável. Aí a pessoa come saudável, corre, eu quero ser corredor, então vai correr. Só que tem uma profissão ao lado, né? Então qual que é o propósito dela na profissão e o propósito na vida pessoal? São dois distintos. Olha que legal. Eu gostei muito desse conceito. E eu trouxe para mim. Nunca mais eu usei a ferramenta de propósito para ninguém. Não, vou te acompanhar mais para pesquisar mais sobre esse conceito. Quantas vezes você já teve dificuldade em dar um feedback? Quantas vezes teve dificuldade em ter aquela conversa difícil? E eu preparei um e-book especial para quem quer aprimorar ou até mesmo aprender, olhar por uma nova visão, a arte de fazer bons feedbacks, entendendo a importância, entendendo alguns conceitos básicos de feedback. Então clica aí em algum lugar aqui deste vídeo que com certeza você vai baixar um e-book sensacional por um preço muito legal também, para que você seja expert na arte de dar bons feedbacks.